a sensação de segurança, de proteção divina, de bem-estar em todos os momentos, ou na maioria deles, que os beneméritos do Reino de Deus sentem, só eles, e unicamente eles, podem descrever. Eu começo o meu contato de hoje a falar nisso porque durante muitos anos, sempre de novo, os jornalistas me perguntam como vive ou como sobrevive a casa do Senhor. Como é que tu vives então? Se tu não faz chantagem do dízimo, se tu não vende sacramentos, como é que tu vives? Como é que é a subsistência da tua casa? E eu de novo respondo que porque eu obedeço o Pai, porque eu sou o servo do Senhor, porque aqui é a casa de Deus, a SOS é a instituição formal, oficial do reino de Deus na terra. Então, porque é a casa de Deus, então não pode haver chantagem de dízimo, não pode haver venda de sacramentos, não pode pedir esmola, porque é a casa de Deus. Então, Ele é o provedor. Ele é o provedor, Ele inspira os filhos dele a participar da provedoria da casa dele. Então ontem ainda, um jornalista de Porto Alegre, da Zero Hora e da Rádio Atlântida, me questionou de novo numa longa entrevista. Aí, numa certa altura, ele disse: não, então, e como é que subsiste? Como é que tu subsistes, tu e teus discípulos? Aí eu expliquei para eles. Primeiro que meus discípulos são todos voluntários. São impelidos pela vontade de servir a causa divina, servir o Criador Supremo, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. Então, porque eles são voluntários, inspirados por Ele, que dedicam há décadas a vida ao reino de Deus, então eles não demandam salário, eles têm consciência da missão que Deus lhes concedeu a cumprir. E eu aproveito o ensejo para explicar como é que nasceu a Confraria dos Beneméritos. Em 1990, em 82, a SOS foi instituída. Nasceu no interior da Catedral de Belém do Pará e oficializada formalmente, foi formalizada em Curitiba com status de sede provisória, que o Senhor disse que depois teria que ser transferida e já está no estatuto desde a fundação para a sede do governo federal, Brasília, Nova Jerusalém. Então, naquela época, eu fui convidado por um taxista para almoçar na casa dele, o João Melhorança. Bom, daí, em 91, eu entrei na Rádio Capital, e o João lá em Curitiba. E o João Melhorança veio antes de eu entrar na capital. Bom, pelo menos é o que eu tenho na minha memória. Daí, então, na casa dele, de João Melhorança, o Senhor disse, uma casa simples, lá no bairro Alto, em Curitiba, ele disse que eu deveria instituir uma confraria de beneméritos. Ele disse que não pode, que como é o reino de Deus, não pode chantagear dízimo, não pode pedir esmola, não pode vender sacramentos, então que eu deveria instruir da parte dele aqueles que perguntassem como é que eu sobrevivia, que eles pudessem fazer como fizeram em toda a América Latina e na Europa, quando eu peregrinei sobre a terra. Também não podia pedir nada de ninguém. Então, em cada casa onde eu chegava, quando eles me perguntavam como é que eu cheguei até aqui ou até lá, na Guatemala, na Costa Rica, em Honduras, no México, em qualquer país que eu chegava, numa certa altura, depois de reunir com pessoas, eu dizia, porque os vossos irmãos do país anterior também fizeram essa pergunta, e daí quando eu respondi
como é que é o procedimento, eles diziam então, olha, a hora que o senhor quiser, já que tem que ir adiante, então nos avise que nós providenciaremos a passagem. Assim eu peregrinei toda a América Latina e depois uma boa parte da Europa e também via o Brasil, assim que os filhos de Deus, inspirados, providenciavam meu deslocamento de uma cidade a outra. Até hoje ainda é assim, quando alguém me convida para participar de uma mídia, onde quer que seja, sempre é óbvio que um anfitrião providencia o meu deslocamento e do séquito e a hospedagem para estar lá. Então eu quero deixar isso claro, não só porque já respondi para esse jornalista, Rodrigo Adams, lá da revista do jornal Zero Hora, mas para que todos que perguntem sempre de novo que o Senhor disse que na casa dele não se pode fazer chantagem, que não se pode vender sacramento, não se pode pedir esmola, disse o Senhor, porque ele é o Senhor, não é comerciante, não é chantagista. Então na casa dele, ele inspira os filhos de Deus a participar da provedoria da casa do Senhor. E como ele é o Senhor, né, quando alguém integra com provedoria, quando alguém adere, alguém inspirado, tem muitos que são anônimos, que eu nunca vi, ele vem participar, ele passa só ele sentir o bem-estar, a tranquilidade, a segurança que ele passa a ter a partir de então. E por esse motivo mesmo os anônimos que vivem em outro país e aqui no Brasil são parte do reino de Deus, são os beneméritos. Então quando alguém vai falar no final do programa que eu peço ao Pai a bênção para os beneméritos e aos que estão chegando, agora não sabem o significado de minhas palavras. Tenham todos a minha paz.